Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Ótima segunda-feira para você. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o meu amigo Cacá Rodrigues. A partir de agora, você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu na região oeste nesta segunda-feira. O cara tá ofegante aqui, ó. Desceu a escada correndo, dá nisso, né? Está começando a edição número 217 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é não saber dela e assim ser privado da informação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Cinco e 1 agora, esses são os destaques da edição desta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2013. Em Barueri, 6 vereadores migram para o Solidariedade, o Partido Solidariedade, que já é a maior bancada da Câmara. Professores de Jandira iniciam greve a partir desta segunda-feira. Emprega São Paulo oferece 16 mil oportunidades na macro região oeste. Secretaria Estadual da Fazenda cobra 10 milhões em IPVA atrasados na região. Festa que aconteceu na sexta-feira passada marcou os 28 anos do 20º Batalhão em Barueri. Ladrão é preso antes de conseguir furtar carro aqui do lado, aqui na Zona Norte de Osasco. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Participe você também aqui do Jornal da Terra, enviando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Você pode também participar através das redes sociais. Uma boa dica é abrir a sua conta, o seu perfil no Facebook. E aí, lá no Facebook, você dá uma busca, acha Jornal da Terra. Já estando na nossa página, não esquece de curtir, clicar em curtir, para que você esteja sempre antenado com tudo que for publicado aqui no Jornal da Terra. E assim a gente poder interagir mais diretamente. Para você ter uma ideia, há cerca de 10 minutos fiz um post na fanpage, na página exclusiva do Jornal da Terra. Se você está clicado, naquele mesmo momento você já fica sabendo quais serão as novidades, as atrações, o que vai merecer destaque na edição do programa que vem a seguir, e isso acontece sempre. Então é importante que, além de você acessar, conhecer a nossa página, lá também nós disponibilizamos todos os arquivos dos programas do Jornal da Terra, sempre no dia seguinte, sempre na íntegra, inteirinho para você. Ou seja, o programa de hoje, se você por um acaso, por algum motivo, perder um trecho, ou chegar mais tarde em casa e não puder ouvir o programa ao vivo, na segunda-feira, pode ouvir na terça, a partir da terça pela manhã já está disponível para você ouvir pela internet. É uma facilidade muito boa e importante para que você
fique bem inteirado do que está acontecendo na região oeste. Você que já elegeu este espaço como seu meio de informação para saber o que está acontecendo na política, no cotidiano, enfim, todas as novidades da região oeste da Grande São Paulo. www.facebook.com/Jornal da Terra. Se você também é daqueles que usa Twitter, eu sinceramente não sou muito adepto do Twitter, mas tudo que é publicado na página do Facebook do Jornal da Terra vai também para o nosso perfil do Twitter, que é @Jornal da Terra, tudo junto, @Jornal da Terra. Seja no Twitter, no Facebook, seja através do e-mail, ouvindo, participe do programa, interaja conosco, é sempre muito importante dividir esse espaço contigo, não só dividir esse bate-papo cotidiano, mas saber o que você pensa do programa, o que você acha que precisa ser melhorado, qual a sua opinião a partir das opiniões emitidas nesse programa, dos nossos convidados, dos nossos colunistas. Então é sempre muito importante saber o que você está pensando. Hoje é dia 28 de outubro. O dia 28 de outubro é um dia que a cidade de Itapevi está de feriado, né? Feriado na cidade de Itapevi, dia do padroeiro da cidade, dia de São Judas Tadeu. A cidade está em festa, um mês de festa. Daqui a pouco vou colocar no ar aqui um papo que eu tive com o padre Daniel Vitor, que é um misto de padre e agitador cultural da paróquia São Judas Tadeu. Conversei com ele pela manhã, porque nesse momento, às 5 da tarde, pelas ruas do centro da cidade, está havendo uma procissão de São Judas Tadeu. Durante todo o dia, assim como fazem os grandes santuários, assim como faz o santuário de São Judas Tadeu na cidade de São Paulo, teve missa 5 da manhã, 7, 9, 11, enfim, confissão com mutirão de padres da região, para todo mundo que é devoto de São Judas Tadeu poder estreitar esse convívio com a sua fé. Um dia muito importante para quem vive na cidade, mas também para todo o funcionalismo público, isso no país inteiro, porque também é dia do funcionário público. Então vamos aqui deixar também os nossos parabéns a você que é funcionário público, você que se dedica a atender a população, você que reclama das péssimas condições de trabalho em muitas situações que tanto o poder municipal, quanto estadual, quanto federal dá para você exercer a sua função dignamente, e você está certo de reclamar. Nós estamos agendando ainda, provavelmente para amanhã, uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais da região oeste de São Paulo, porque hoje nós colocamos aqui nas manchetes, foi decretado, iniciou-se uma greve dos professores de Jandira. Então vamos aproveitar a ocasião em que essa greve começa a ganhar força em Jandira, aproveitar que hoje é o dia do funcionário público e vamos tentar para amanhã, na quarta-feira, conversar com o sindicato para saber em quais outros pontos conflitantes nessa relação dos funcionários públicos da região com os municípios. Aposto que pontos nevrálgicos existem outros vários e que não fica só entre os professores jandirenses e o prefeito G, não. Então deve ter outros. Queremos saber quais são esses pontos e quais são as necessidades dos funcionários públicos da região, e a gente vai trazer isso tudo para você, para que esse tema seja dissecado e bem mastigado, porque afinal nós, enquanto população, pagadores de impostos, somos os principais beneficiados quando esses profissionais, esses funcionários públicos têm melhor condição de trabalho. Quando a condição de trabalho deles é precarizada, quem sofre somos nós. Basta ver o que acontece na saúde de Osasco em especial, muito problemática, mas também de toda a região, né? A gente vê que muito do que acontece, como diz aqui toda quinta-feira Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração e colunista aqui do Jornal da Terra, o que falta, na opinião, essa é a opinião do Dr. Zé Lima, pessoa absolutamente gabaritada, e por isso
que a gente confia tanto nas suas opiniões, é que falta estrutura de trabalho para os médicos, no caso é o que ele ressalta, e não faltam exatamente e propriamente médicos, mas falta estrutura de trabalho para os médicos, e aí os médicos não vão para esses lugares onde a estrutura é efetivamente precária. Mas essa falta de estrutura não atinge só a saúde, não. Aqui também temos um diálogo toda sexta-feira com o Flávio Azevedo Limas, que fala de educação aqui no programa. Ele é diretor do Sindicato dos Professores da Rede Estadual, da POSP, e ele cansa de falar da precariedade da estrutura de ensino do Estado, e que a gente vê que não é só no Estado, não. Por exemplo, Barueri, Jandira, que está em greve hoje, está reclamando, e não só de salário, e não só de benefícios, está reclamando de condições de trabalho. Então é muito importante que nós que nos utilizamos e precisamos, pagamos impostos para ter serviços públicos, nós saibamos exatamente quais são as dificuldades que esses funcionários públicos conseguem. E a justiça, então? Eu tenho uma irmã que é funcionária da justiça. Se eu digo para ela, está tudo bem, Josi, com o seu trabalho lá no fórum, se eu deixar ela falar, ela me toma o dia falando dos problemas que tem lá. Uma hora eu tenho que falar para ela, cala a boca, para. Mas isso por quê? É lógico que eu estou brincando aqui, mas isso por quê? Porque há muitos problemas. Nós vamos utilizar serviços públicos e invariavelmente damos de cara com fila. E muito dessa fila vem da precariedade que esses funcionários públicos enfrentam, né? Nem vou falar de salário, porque quem ganha bem nesse país, né? Mas condições de trabalho, qualquer profissional merece sempre a melhor. Merece que o seu empregador disponibilize a melhor. Hoje, 28 de outubro, como eu já disse, dia de São Judas Tadeu, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Hoje é dia do funcionário público, é o 301º dia do ano, só 63 dias para acabar 2013. Entre os aniversariantes famosos desse 28 de outubro, nós temos o ator Diogo Vilela, que recentemente, muito conhecido na televisão, muito conhecido, quem assiste televisão sabe quem eu estou falando, e que recentemente tive o privilégio de acompanhá-lo fazendo aquele espetáculo. Recentemente, não, já tem mais de ano, fazendo um espetáculo cantando Calbi, e o cara realmente dava um show, deu um show. Ele interpretando Calbi foi uma coisa, mas enfim, ele já também teve, já fez peças em homenagens, por exemplo, a Nelson Gonçalves. Veja bem, eu estou falando aqui de Calbi Peixoto e Nelson Gonçalves, só vozes daquelas que você não tem condições de levantar um dedo contra. Então, parabéns ao Diogo Vilela, que está fazendo aniversário hoje. Quem está fazendo aniversário hoje também? Esse cara aqui, ó. Cantor italiano Eros Ramazzotti. Ele nasceu em Roma, na Itália, e desde os 5 anos adorava cantar. E aos 8 anos de idade já tocava guitarra e já tocava em bares da região. Agora, sua fama começou em 1984, quando cantou no Festival de Sanremo. É dono de uma voz belíssima. Um dos seus maiores sucessos é esta música. São humanas situações, nos momentos de los dos. Cose de la Vita, um dos maiores sucessos do Eros Ramazzotti. Parabéns, então, ao italiano Eros Ramazzotti, mas que não sai daqui, né? Tá sempre aqui no país. Quem tá fazendo aniversário hoje também é a eterna, linda mulher, Julia Roberts. Quem não se lembra desse filme, Pretty Woman? Agora, além do Uma Linda Mulher, Julia Roberts também interpretou, fez importantes papéis em Comer, Rezar e Amar, né? Mais recentemente. A mulherada gosta muito desse filme. Há de se lembrar de 12 Homens e Outro Segredo. Enfim, tem Closer, que é um filme também muito legal. Confissões de uma Mente Perigosa, 11 Homens e um Segredo, Os Queridinhos da América, enfim. Tem também outra comédia romântica, né? Um lugar chamado Notting Hill.
Muito, muito legal. Parabéns também a Julia Roberts. Se estivesse vivo, estaria fazendo aniversário hoje o Garrincha, para muitos, comparável a Pelé. Aliás, também estaria fazendo aniversário hoje também Nelson Cavaquinho. E para a gente encerrar a série Aniversários do Dia, está fazendo aniversário hoje também a cantora Zélia Duncan, que eu não vou tocar aqui porque ela é muito chata. Não vou tocar a música dela, porque ela é muito chata, sabe? Ela é daquelas figuras que não sabe identificar a importância de se tratar bem as pessoas que admiram o seu talento. E também não sabe tratar bem a imprensa, sabe? É muito talentosa, mas não vou tocar a música dela aqui. Não toco a música dela aqui. Enfim, hoje também é aniversário de 4 cidades importantes do estado de São Paulo. Novo Horizonte, fazendo 96 anos, na região de Catanduva. A cidade de Sandovalina, uma pequena cidade na região de Presidente Prudente. Você conhece, Jefferson Miro? Então, Sandovalina é óbvio que foi fundado por um homem chamado Sandoval, né? Nem precisa explicar muito, 53 anos. E também está fazendo aniversário hoje São Simão, região de Ribeirão Preto, também uma cidade muito importante. 188 anos São Simão, que foi fundada por bandeirantes e que ganhou esse nome por conta de São Simão Apóstolo, uma promessa que os bandeirantes faziam, se viram perdidos lá, né? Não levaram um GPS na bolsa, se perderam lá e tiveram que pagar essa promessa para São Simão, que acabou ganhando o nome de uma cidade aí. Também é aniversário hoje de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, uma cidade muito legal também, 100 mil habitantes, já foi mais bonito, né? Agora que vão duplicar ali a descida ali pro litoral norte, então vai ficar mais sujo aquilo. Ficar igual Santos, assim, né? Aquela porqueira lá. Mas enfim, é uma cidade onde temos muitos amigos e uma cidade... É que é longe, né? É que é longe. Pra você sair daqui da nossa região oeste e pro litoral norte, você já chega cansado lá. Fazer bate-volta não dá, é verdade. Bom, essas foram as cidades que fazem aniversário. São 5h17, esse é o Jornal da Terra, nessa segunda-feira, 28 de outubro. A gente vai fazer o nosso primeiro giro de notícias e depois, daqui a pouco, então, vou colocar no ar aquele papo que eu tive com o padre Daniel Vitor, fazendo uma convocação, logo mais na programação. Olha, é o seguinte, a festa de São Judas de Itapevi esse ano ganhou um plus, durou 4 semanas. Muita gente podendo demonstrar o seu apreço ao padroeiro. E hoje encerra-se esse calendário de festividades. A última missa do dia vai ser às 7 da noite, então ainda dá tempo de você dar um pulo. A matriz São Judas Tadeu está ali próximo da estação, muito fácil de ser encontrada. Se desceu na estação ou ali no centro da cidade, você já avista. Se você está no seu carro, no viaduto, você já vê a igreja. E vai ver também pela muvuca que vai estar, né? Enfim, uma boa muvuca, mas é uma muvuca. E 7 horas a última missa, que vai ser celebrada pelo bispo da diocese, Dom Ercílio. E depois vamos ter mais um show cristão. Aqui eu vou conversar com um grupo, uma banda que fez show ontem lá, de amigos, que é a banda Sétimo Dom. E hoje é a banda Sião que vai tocar daqui a pouquinho, logo após a missa. Então, o padre vai fazer esse convite, mas se você tiver com tempo disponível, ainda dá para se organizar e acompanhar a missa das 7 da noite, depois acompanhar o show da banda Sion e também acompanhar, porque ali na Praça Padre Romeu Meca tem toda aquela disponibilidade de comidas gostosas. Enfim, se você não tem nenhum problema com a balança, vai lá e deita e rola também. São 5h19. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Mudanças partidárias drásticas na Câmara Municipal de Barueri. Desde a última sessão realizada na terça-feira passada, o painel do Legislativo revela que dos 21 vereadores, 6 mudaram de legendas. Com isso, Bidu, José de Melo, Sérgio Baganha, Tarzan, Zé Baiano e Zete Bombeirinho passam a integrar uma única bancada, a do recém-criado Solidariedade, o SDD, partido
do deputado federal Paulinho da Força. Com essa debandada, a sigla tornou-se a maior em número de cadeiras. Nesse processo, os partidos mais prejudicados foram o PPL e o PMDB. A diferença é que os PMDBistas, que antes eram 4, passaram a ser 2, agora com Toninho Furlan e Jânio. Com a saída de José de Mello e Sérgio Baganha, o PPL não possui mais representatividade na Câmara. Após a paralisação relâmpago de um dia ocorrido na última terça-feira, os professores da Rede Municipal de Ensino de Jandira decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. Os servidores se reuniram na última sexta-feira com o prefeito Geraldo Teutônio, mas não chegaram a um consenso sobre as principais reivindicações da categoria, que inclui a elaboração de um plano de cargos, carreira e salários. A insatisfação dos professores de Jandira com a administração já se arrasta há algum tempo. Segundo eles, G não teria cumprido com a promessa de enviar à Câmara Municipal um projeto de lei para a criação de um plano de carreira para o setor, o que teria despertado a categoria para reivindicar melhorias também em outros pontos na educação. Além da criação do plano para o setor, os servidores também reivindicam reajuste do Vale Alimentação para R$ 250 por mês, repasse das perdas salariais, pagamento do quinquênio e Vale Transporte. O Sintrasp, Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos dos municípios de Osasco e região, que representa os servidores nas negociações, ainda acusa a Prefeitura de não oferecer condições de trabalho aos professores. A casa caiu para um homem que foi flagrado quando tentava roubar um carro no Jardim Helena Maria, na zona norte de Osasco. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 42º Batalhão da Polícia Militar, que faziam um patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas. Segundo os policiais, assim que se aproximaram, avistaram um homem tentando cortar o alarme de um veículo Montana preto. O homem foi rendido e confessou aos policiais a tentativa de furto. O homem recebeu voz de prisão e foi levado até a delegacia, onde foi autuado por furto. Após o registro do caso, o suspeito foi recolhido à cadeia pública, onde segue à disposição da Justiça. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h22, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E até para que as pessoas que ainda pretendem ir lá para Itapevi, para a festa de São Judas, eu vou colocar agora a conversa que eu tive pela manhã com o padre Daniel, porque a ideia era conversar agora com o padre, mas aí é impossível, porque é momento de procissão e tinha toda essa dedicação dos sacerdotes que lá estavam, de sacerdotes das 4 paróquias da cidade e de outras também da região, para atender as pessoas em confissão. E aí pela manhã eu bati esse papo com o padre Daniel Vitor, que já veio aqui algumas vezes, e como eu disse, é o cara que organiza, é o vigário da paróquia, é o cara que organiza isso tudo lá. Aliás, essa festa, parabéns às pessoas, todos os voluntários da paróquia, porque esse ano ficou muito legal, a programação toda muito boa. Teve as pessoas tiveram como se envolver todo final de semana, muito legal, desde a parte dos shows, passando por toda a estrutura que foi cedida pela prefeitura para isso acontecer. Muito legal. Esse apoio é muito importante porque quando a gente fala de um dia como o 28 de outubro, o dia do padroeiro da cidade, não é um dia importante somente para quem é católico, para quem vive essa espiritualidade da fé católica, mas é para toda a cidade. Vale lembrar para você que não sabe, como já disse aqui o padre Daniel, que se nós tirarmos o santuário do Jabaquara, de São Judas Tadeu, a paróquia São Judas Tadeu, ela é o 2º santuário de São Judas Tadeu mais visitado da Grande São Paulo. Não estou falando da região oeste, gente, da Grande São Paulo. Então,
nem dá para estabelecer comparação, porque se você assistiu os noticiários de hoje, já percebeu, né, a legião que se dirige até o Santuário de São Judas Tadeu, lá no Jabaquara, na região sul da cidade de São Paulo, mas na nossa região e em toda a grande São Paulo, tirou ali o grande santuário do Jabaquara, a cidade de Itapevi, que recebe essa maior demanda de peregrinos, de devotos de São Judas Tadeu. Então é uma festa muito importante e que foi muito bem tocada neste ano. Então vamos lá, vou colocar para vocês no ar agora a conversa que eu tive pela manhã com o padre Daniel Vitor, o vigário da matriz São Judas Tadeu em Itapevi. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra nós vamos conversar com o padre Daniel Vitor, da paróquia São Judas Tadeu. Hoje, dia de São Judas, feriado na nossa querida Itapevi. Um dia de muita festa e de muitas missas, muita comemoração em louvor ao nosso padroeiro, não é mesmo, padre? Um bom dia, a sua bênção. Um bom dia, Deus abençoe, é isso mesmo, Rodrigo Lobo. Um abraço ao pessoal, aos ouvintes da Rádio Terra. Nós queremos convidar todos vocês hoje, então, a festejar nosso glorioso apóstolo e mártir, patrono de Itapevi, São Judas Tadeu. Nós teremos missa às 5 da manhã, nós teremos missa às 7 da manhã, missa às 9, 11 da manhã também. Nós teremos, então, às 15 horas, missa solene, a grandiosa procissão às 17 horas, e a missa solene presidida pelo nosso bispo do Ercílio às 19 horas. Sejam todos bem-vindos. Logo após a missa das 19 horas, encerraremos a grandiosa festividade de São Judas com a grandiosa queima de fogos e show com a banda Sião, banda religiosa, banda católica, a melhor música católica aqui na nossa região, banda católica que venha prestigiar, e vamos louvar a Deus por intercessão de São Judas Tadeu, feriado hoje, patrono em Itapevi. Venham todos participar conosco. Pois é, padre, o programa está indo no ar agora às 5 da tarde, então vamos fazer reiterar o convite para as pessoas comparecerem na missa das 7 horas, acompanhar o show, a queima de fogos. Afinal, tivemos um dia intenso, com muitas missas, muito atendimento. O padre está saindo correndo agora, porque também tem aí uma maratona de confissões, né? Os padres todos atendendo em confissão, a população, os devotos de São Judas hoje. Um dia intenso de trabalho para o sacerdote também, né, padre? Hoje já tiveram a participação imensa dos fiéis que vêm procurar uma grandiosa festa na região oeste, devotos que vêm de todos os cantos. Então você pode estar participando, 5 horas da procissão, e assim às 19 horas a missa solene, encerrando a festa de São Judas, presidida pelo nosso bispo do Ercílio. E aqui a festa Itapevi hoje, então vai até a noite, até mais tarde, né? Música religiosa, louvor, músicas que cada dia mais contagiam no ambiente familiar, bem gostoso, aconchegante, aqui na paróquia São Judas Tadeu, matriz da cidade, Praça Romeu Meca, número 1, no centro da cidade, bem próximo à estação de Itapevi. Tá certo, muito fácil de chegar mesmo, convidar toda a região para estar conosco lá, logo mais vou estar lá também. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a reportagem aqui do Jornal da Terra, da Rádio Terra. Um abraço, sua bênção, um ótimo dia, padre. Obrigado, Deus abençoe a todos e contamos com a sua presença. E viva São Judas Tadeu! Viva São Judas, um abraço, padre. Abraço. Bom, tá aí o papo que eu tive pela manhã com o padre Daniel Vitor. Tá feito o convite, a missa às 7 da noite, para você que é devoto de São Judas, que gosta dessas festas religiosas. Elas são peculiares, tem as suas características, que envolve, além da fé, envolve também uma tradição com uma comida simples, mas muito, muito saborosa. E vamos ter também um show cristão logo após a missa, com a banda Sião, encerrando esse mês de festividades. E é muito legal identificar que esse santo continua tão forte no coração do católico, sempre muito digno da confiança das pessoas. A gente vê muitas demonstrações de fé e de carinho por essa figura, que é muito importante, que vale a pena que você que não sabe, né? Ainda uma vez um amigo meu, evangélico, perguntou: poxa vida, mas vocês chamam de santo aquele que traiu Jesus? Né?
Então tem gente que ainda acha que São Judas é o cara que trocou as moedinhas lá. Não é. São Judas Tadeu, né? Todos eles tinham aquela questão dos dois nomes e tal. E São Judas Tadeu é o Tadeu, entre os apóstolos lá. Você vai ver que tem um chamado Tadeu e tem uma história belíssima. Como disse o padre, além de santo, é mártir. Morreu para pregar a fé cristã, para falar em nome do Cristo. Bom, eu vou já na sequência colocar uma conversa que eu tive ontem com os amigos da banda Sétimo Dom, que é uma banda de rock and roll, mas eles vão explicar nesse papo que eles são uma banda que se mantém como ministério de música e que se mantém tocando nas missas, e portanto nas missas você tem que adequar a música que se toca com a liturgia. Então o convite, eles fazem, entendem que a missão é evangelizar através do rock, mas nos grupos de oração e nas missas toca uma música é uma música tradicional, litúrgica. Então já eu vou bater esse papo com os integrantes da banda Sétimo Dom, que é de Carapicuíba, o Risada, que é o guitarra, o Rafael, o Edu, o Xande e a Natália. O Xande e a Natália são os vocalistas dessa banda, a banda Sétimo Dom. E depois dessa conversa eu quero voltar aqui, ainda temos as notícias do esporte com o Jefferson Miro, mas eu queria falar aqui, quem viu ontem o depoimento do Roberto Carlos no Fantástico? Que papelão, né? Se você não assistiu, é sobre a questão das biografias não autorizadas. Há um grupo de cantores, de gente conhecida, não só cantores, né, de personalidades, que quer proibir a publicação de biografias não autorizadas. Agora a pergunta é: tem graça? Eu sou um leitor contumaz de biografia. Agora, tem graça você comprar uma biografia, por exemplo, amanhã ou depois, este ser que até agora não fez nada de importante na vida, né? Fiz nada de importante na vida, mas de repente eu começo a arrasar a coisa, faço um monte de coisa legal, mereço uma biografia. Aí você vai comprar o quê? A biografia que eu mandei escrever, o que eu mesmo sentei para contar a minha vida? Não. Porque eu só vou contar as coisas legais da minha vida. Só. Não vou falar, né, enfim, daquelas coisas que qualquer ser humano tende a esconder. Então, biografia autorizada pelo biografado não é biografia, é um livro de publicidade, meramente. É uma campanha publicitária. Não tem a menor graça. Agora, há um grupo de celebridades, gente muito importante, gente que brigou contra todo tipo de perseguição à informação, que está agora perseguindo a ideia das biografias não autorizadas, que são comuns no mundo inteiro. Agora aqui não. Aqui está querendo se criar uma lei de exceção, controlar o que se escreve a respeito dessas celebridades. Roberto Carlos nós conhecemos, embora eu estou aqui falando do depoimento dele ontem no Fantástico, mas nós conhecemos a história. Há pouco tempo, há uns 5 anos, 7 anos, em 2007 o Roberto Carlos recorreu à justiça para exigir a proibição da venda de Roberto Carlos em Detalhes, escrita pelo excelente, competente Paulo César Araújo. Aliás, seu Roberto Carlos, eu li. Só que eu tive que ser rápido, né? E é muito boa. E se você está aí, se quiser eu empresto. Eu faço cópia, eu xeroco, não tem problema. É um absurdo. E qual o problema do Roberto Carlos, que é o maior cantor desse país? Quanto a isso, a gente não está aqui questionando. Mas qual o problema que ele via naquela biografia? O fato do biógrafo relatar o acidente que o Roberto Carlos sofreu na sua infância, no início da adolescência, onde ele perdeu uma das pernas, num acidente, um trem passou parcialmente em cima dele. Nós temos muita gente que passa por isso. Isso não tem como apagar da vida do cara. Então alguém que quer saber como foi a trajetória de vida do maior cantor desse país, tem que saber o que ele passou. E outra, eu li esse livro, e não li uma vez, eu li 2 vezes.
não há nada que... o autor não trata essa passagem da vida dele como algo rasteiro, agressivo. Ele é muito delicado ao lidar com isso, ao expressar as emoções da família, de amigos. Então, e o Roberto Carlos proibiu por conta disso. Isso e mais algumas outras coisas, mas em especial isso. Agora, Roberto Carlos, e você que pode até estar me questionando por que está dizendo isso aqui. Você, se quiser saber da vida do Roberto Carlos, não tem que entender o porquê que o Roberto Carlos manca. Isso não muda o quão grande cantor ele é. Mas você quer saber da vida dele. Aliás, atrás dessa dificuldade que o Roberto Carlos enfrentou, desse drama enquanto adolescente que ele enfrentou, veio uma vida de vitórias, de superação, que serve muito de estímulo para muita gente que vive coisa similar ou pior. Então não sei o porquê que ele quer esconder. Agora, talvez, esses dias eu estava observando que quando o Roberto Carlos entrou em 2007, conseguiu, a justiça deferiu o pedido dele de recolhimento da obra, Chico Buarque de Holanda, que havia dado depoimento para esse jornalista, para o Paulo César Araújo, jurou de pé juntos que não deu depoimento. Como bom repórter, bom jornalista, Paulo César Araújo apresentou a todo mundo a fita gravada. Quando o Chico Buarque, que é um dos caras que também quer aprovar essa lei, juntamente com Gilberto Gil, né? Caetano, todos esses caras que brigaram pelo direito de se expressar, hoje querem nos tolir, querem nos impedir de saber. Deram até um nome desse grupo, Procure Saber, quando na verdade é Procure Não Saber, porque o que eles querem é que a gente não saiba de nada. Então eu não entendo, talvez o seu Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, não queiram saber, não queiram ver publicado numa biografia os relacionamentos que eles tinham entre eles, por exemplo, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso já foram namorados, pô, sabe? Então eles não querem, talvez. Só que eu me pergunto, por quê? Nós vivemos num momento que a sociedade brasileira debate com gente contra e a favor, mas debate profundamente o direito de um homossexual viver a sua homossexualidade. Por que essas pessoas não querem falar a esse respeito? Tem mais alguma coisa? Fizeram outras coisas que são, digamos, merecem um olhar meio torto da sociedade, será? Droga, alguma coisa assim? Tudo coisa da juventude. Então, um absurdo essa ideia de se impedir a publicação de biografias. Isso é tutelamento, é querer limitar o que nós devemos saber. E me admira muito que figuras, principalmente como Gil, como Caetano, como Chico Buarque e outros, endossem isso. E tem muita gente mais. Eu vou fazer o seguinte, amanhã, para você que não acompanha o noticiário, eu vou trazer o nome de todos que assinaram essa lista, que estão pressionando o Congresso para que crie uma lei a respeito. Então, só para citar aqui, porque eu achei isso um absurdo, e queria dizer, Roberto Carlos, que eu li, e não tem nada de desrespeitoso, a sua biografia não tem nada de desrespeitoso. Aliás, eu li antes de saber que o senhor era contra, e saí da primeira leitura dessa biografia admirando o senhor ainda mais. Essa admiração foi um pouco pro ralo no momento que o senhor foi à justiça para impedir que essa obra estivesse nas prateleiras. Aliás, o senhor sabe o que o senhor fez com isso? Um livro que custaria R$70 no mercado negro, hoje custa R$400, R$500. Então foi só isso que o senhor fez. Porque você vai lá no Mercado Livre e dá uma busca lá que o pessoal vende. Se está a fim de ler, vai pagar caro, né? Ou então vem aqui na rádio que eu faço uma xerox para você aqui. Eu faço uma... Sabe que é crime fazer uma xerox aqui para o pessoal ler? Enfim, são 5h39. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Eu vou hoje, complementando essa informação do dia de São Judas Tadeu, como eu disse, bati um papo com o pessoal da banda Sétimo Dom de Carapicuíba, que eles estiveram ontem fazendo um show
lá na Praça Padre Romeu Meca, lá em frente à Paróquia São Judas Tadeu. Eles são uma banda cristã, que o pessoal, a molecada principalmente conhece muito aqui na região. O pessoal de grupo de oração também conhece. Então vamos lá conferir esse papo que eu tive com o pessoal da banda Sétimo Dom, o Risada, que é o guitarrista, o Rafael, o Edu, o baterista, o Xande e a Natália, os vocalistas. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Da Rádio Terra, vou conversar agora aqui com a banda Sétimo Dom, festa de São Judas, um mês de muita comemoração do padroeiro de Itapevi, e hoje vocês vieram aqui no último domingo da festa de São Judas. Primeiro eu vou começar, são 6 pessoas da banda, começar apresentando para vocês quem são os integrantes da banda. Você é o? Risada, toco guitarra. Risada, então tá bom. Toca guitarra base. Guitarra, solo, base, tudo. Faz tudo? Tudo da guitarra. Você é o? Eu sou o Xande, sou vocalista. Vocalista, certo? Eduardo, baterista. Rafael, violão. Thiago, baixo. Natália, vocalista. Bom, agora quem tá na banda há mais tempo aqui? Bom, mais tempo a formação é o Xande, eu, Eduardo e o Rafael. Tá, e Sétimo Dom, vamos explicar para o ouvinte da Rádio Terra por que Sétimo Dom. Bom, o Sétimo Dom, o nome veio a partir dos dons do Espírito Santo, né, que são 7. E no começo nós éramos em 7 integrantes. Então aconteceu uma montagem entre os dons do Espírito Santo e os integrantes da banda. Mas mesmo agora sendo em 6, continuamos o Sétimo Dom. E a banda cristã começou em grupo de oração? Nós começamos nas missas, na verdade. A base começou na missa. É um ministério, então? Isso. A gente toca nas missas até hoje. E aí foi surgindo o convite pro Risada primeiro, ele entrou na banda. Depois que teve uma viravolta, saiu a vocalista antiga, aí entrou a Natália. E agora a gente trocou de baixista, é o Thiago. E o percussão que a gente, felizmente, não tem mais, que é o outro Rafael. Isso é o Xande, né? Isso. Xande, sempre a banda teve essa levada de rock and roll, ou isso também mudou? Há quanto tempo existe a banda? 6 anos. Desde o início o carisma da banda foi rock and roll? Sempre foi. Assim, já tinha aquela pegada da missa, mas na hora que o Risada entrou com a guitarra dele, não teve jeito, a gente levou tudo pro rock and roll. Mas na missa não, na missa vocês fazem aquela som mais tradicional, né? É, mais tradicional. Depende da missa? Depende da missa. Vocês são de que paróquia? Depende, é porque uma parte da banda de uma paróquia, São Paulo Apóstolo, eu sou da Perpétuo Socorro, a Natália da Imaculada, é meio dividido. Mas todo mundo de Carapicuíba, é isso? Isso. Começou a banda na São Paulo Apóstolo, porque a gente tocava na missa lá. E depois veio o Risada e a Natália, que moram em Osasco. O Du também mora, mas ele morava em Carapicuíba. Agora, você falou, dependendo da missa, até faz um rock and roll, e aí? O sacerdote geralmente estranha um pouco isso, né? Vou falar por experiência própria aqui na São Judas, não que eu toque alguma coisa, mas eu sou amigo ali. Nós tentamos em algum momento fazer um ministério com rock and roll aqui e não foi muito bem recebido, principalmente pro pessoal mais velho, né? Assim, depende da missa também, depende do padre, que às vezes o padre ele quer um pouco mais de som, de barulho dentro da missa, geralmente não nas missas dominicais, da liturgia. Missa das 6 da manhã, aquelas senhorinhas não dá também, né? É porque assim, a gente é um ministério a gente é um ministério muito sensível ao que o público tá pedindo, entendeu? A gente vê muito, a gente chega no lugar, tem muita tiazinha, como você falou, muita pessoa idosa, muita pessoa mais velha, aí a gente não faz isso, a gente muda um pouco, a gente geralmente faz isso até em show. A gente conhece poucas bandas que fazem isso. Mas tem missas de cura e libertação, por exemplo, que tem, aspas, a gente vai tocar e tem uma molecada mais jovem, aí a gente pesa um pouco mais. Às vezes o pároco até pede, o padre até pede, não, bem mais pesado e tal. É lógico que não se compara a um show, uma missa dominical e tal.
Mas a gente vai muito, a gente é muito obediente ao que o padre está pedindo no momento. E às vezes a gente tocar, o padre até pedir para tirar. Não, isso, não toca isso não. Tira a bateria. Tira a bateria. Tira a bateria. Já teve grupo primeiro que sobra a bateria, não é? Sempre sobra a bateria, né? Ele canta bem. Consegue se garantir assim. Lógico que eu fui grosseiro aqui, ia começar pela mulher, mas Natália, você tá na banda há quanto tempo? Eu tô na banda há 2 anos. 2 anos. Vocês também tocam no grupo de oração? Sim. Verdade, mas enquanto o Sétimo Dom também? O Sétimo Dom assumiu um grupo de oração na Diocese de Osasco, que é o grupo de oração da Perpétuo Socorro, e a gente toca lá com eles uma vez por mês. Mas graças a Deus, assim, a gente faz isso uma vez por mês porque a gente tem outros compromissos durante os outros finais de semana do mês. Nós assumimos com eles esse compromisso, então é aquele domingo assim que a gente não marca nada porque a gente está lá com a comunidade. Tirando isso, a gente toca em missa, a gente toca em grupo de oração nas outras comunidades. Esse finalzinho de ano começa um cerco de Jericó atrás do outro. Eles começam a convidar a gente bastante para ir, então assim, a gente está na Diocese de Osasco, aí a gente já passou por bastante paróquias, por bastante comunidades, assim. E o que chamar, a gente vai. A gente costuma brincar que a gente só não tocou em velório ainda porque não convidaram. E se convidar, a gente vai também. Essa vida ministerial é muito importante para qualquer banda cristã. Você sempre toma esse cuidado de controlar bem a agenda para não se desprender desse compromisso enquanto ministério? Na realidade, assim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente precisa fazer bem feito tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Então não adianta a gente marcar 2, 3 compromissos no mesmo dia que a gente não vai dar conta de fazer. Então a gente toma todo esse cuidado, a gente costuma cumprir sempre com os nossos compromissos. Uma vez que a gente assume, a gente vai, nem que seja assim, para ir, um não pode, o outro não pode, a gente vai em 2, mas a gente tá sempre lá. Mas na maioria das vezes a gente assume tudo junto, os 6 juntos. E lógico, com esse cuidado e principalmente acho que com o Sétimo Dom, né? Que é com temor a Deus, confiando no que Ele determina, nas missões que Ele entrega nas nossas mãos, confiando principalmente que é Ele quem vai passar à frente, que é Ele quem vai estar à frente de tudo e quem vai conduzir. Na verdade, o Sétimo Dom é um instrumento só. Não, legal. O lance de fazer o som, mas não esquecer da administração, não esquecer o porquê que vocês existem, né? Agora, para você, o que é mais complicado o convívio de antes 7, agora 6 pessoas, na hora de decidir que caminho, uma música nova, por exemplo, que caminho vai dar para aquele som, vai entrar esse instrumento com distorção ou não? O que é mais complicado? Bom, acho que, principalmente aqui nessa banda, todo mundo tem ideias bem diferentes, né? Com relação à música, tem influências diferentes também. Então, na hora de criar, eu acho que é complicado, mas tem que haver um acordo, a gente chega num acordo. As suas influências, você diria que quais são? As minhas são mais rock and roll, anos 80, sei lá. Então não tem nenhum conflito aí. Cada um, na verdade, assim, existe um certo conflito, assim, porque todo mundo cada um gosta de uma coisa específica de vez em quando, então... Que mesmo dentro do rock and roll tem várias nuances, né? Tem várias diferenças. E agora uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, fazer música cristã ainda são raras exceções de projetos que efetivamente sobrevivem disso. Obviamente que é um trabalho voluntário, dedicado, que parte do coração e que tem que ter muito empenho nisso. Como é que vocês lidam com esses horários todos? Bom, atualmente nossos ensaios estão sendo sempre de domingo à noite, depois da missa por volta de 10 horas da noite, e o e-mail, o dia inteiro resolvendo as coisas, levando já muita coisa pronta e sempre estudando. Porque tem que estudar porque não tem jeito, senão a gente acaba ficando parado. E aí a gente vai levando dessa forma, faz o ensaio no meio de semana de madrugada, chega na segunda com olheira no trabalho, mas tudo vale a pena depois que a gente... Só pra gente encerrar, mas o lugar mais longe que vocês foram tocar? Na verdade, nós participamos de um festival lá no comecinho, lá em Matão. Acho que foi a viagem mais longa. 5 horas de viagem, 5 horas de viagem, tocamos uma música só. Mas na formação atual, acho que o mais longe a gente foi fazer um show completo foi em Poá. Chamaram a gente lá na comunidade, foi muito interessante. Vieram buscar e tudo mais, então acho que foi bem interessante. Mas quem sabe um dia, né, a gente não tá lá em Manaus, Fortaleza, Recife. Vou orar para isso aí. Gente, queria agradecer vocês.
Já deixar o convite aberto aí para uma sexta-feira dessas, vocês irem lá pro estúdio da rádio fazer um som, só que lá também não tem bateria, tá? Você vai ter que cantar. Não, tudo bem, sem problema. Valeu, gente, obrigado. Obrigada. Valeu. Bom, foi aí o papo que eu tive com o pessoal da banda Sétimo Dom. Legal sempre bater o papo com a galera. Obrigado mais uma vez ao Risada, ao Rafael, ao Edu, ao Xande e à Natália. Eles vão vir aqui muito em breve para fazer um especialzinho para sexta-feira aqui no Jornal da Terra. A gente quer começar a abrir espaço pros artistas da região, de todos os gêneros musicais. E porque isso também é notícia, né? Os artistas da nossa região têm tão pouco espaço e a gente deve meio que reservar as sextas-feiras para fazer esses especiais onde o artista vai poder vir aqui e tocar sua música e bater um papo, dizer das suas necessidades, dizer onde toca, onde a gente pode encontrá-los. Tem muita coisa legal a ser dita também neste sentido. São 5h50, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Uma solenidade militar realizada na terça-feira passada no Teatro Municipal de Barueri marcou as comemorações pela passagem do 28º aniversário do 20º Batalhão, sediado em Barueri, e responsável também por Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. O tenente-coronel Alexandre José Boluini Silva, comandante da unidade, fez a abertura da cerimônia com a leitura do boletim oficial. O comandante ressaltou a queda dos índices de criminalidade. A unidade conta com bases comunitárias móveis, postos fixos, radiopatrulhamento, força tática, rondas escolares, ROCAM, além de efetuar o atendimento do 190. Ao ser criado em 7 de dezembro de 1985, o 20º Batalhão da Polícia Militar era responsável pelos municípios de Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Cotia, Juquitiba e Vargem Grande Paulista. O primeiro comandante foi o tenente-coronel João Rosa Oliveira. Em 14 de maio de 1986, o batalhão iniciou suas atividades com sede provisória na Delegacia de Polícia de Barueri. Somente em 1988, com o apoio da Prefeitura de Barueri, foi inaugurada a sede da unidade. Chegou a vez dos proprietários de veículos com placas de final 7 e que têm IPVA em atraso serem cobrados pela Secretaria Estadual da Fazenda. A autarquia já enviou 257.824 cobranças com valor de 195 milhões de reais, referentes a débitos do tributo envolvendo os exercícios de 2008 a 2013. Desse total, 12 mil são de proprietários de veículos emplacados na região oeste, que devem 10 milhões de reais. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do imposto, da multa incidente de 20% do valor devido e dos juros por mora, além de orientações para o pagamento ou a apresentação de defesa. O prazo para fazer o pagamento ou contestar a dívida é de 30 dias. Após isso, quem não fizer a quitação ou tiver o recurso negado, terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado e passa a sofrer cobrança judicial, o que ainda leva à inclusão no CADIM, Cadastro dos Devedores do Fisco Estadual. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h53, hora de falar de esportes aqui no Jornal da Terra. Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Boa tarde aos amigos do Jornal da Terra. Vamos falar de esporte. Liga Nacional de Handebol Feminino. Amanhã tem Itapevi contra a Metodista, às 19 horas, no CIEF da Coab de Itapevi. Um show das poderosas amanhã. Exatamente. Brasileiro Série B. O Palmeiras, apesar do empate em 0-0 com o São Caetano,
está na Série A. É o único time paulista garantido na Série A. E o São Paulo também agora, com aquela vitória. Médio, né, cara? Copa Paulista, o Grêmio Osasco venceu o São Caetano, né? O time B. Sim. E vai pegar o Audax na semifinal no próximo final de semana. Como eu bater em mim mesmo, né? Bom, myself and I. Aí vai dar provavelmente o Osasco, né? Que comprou o Audax. Vamos ver, né? Não vai dar muita resistência. O Brasileiro Série A, o Corinthians empatou com o Santos em 1-1. O São Paulo venceu o Internacional lá por 3-2. A Ponte Preta venceu o Vasco de virada, 2-1, e afundou o Vasco. O vice da Gama. E a Portuguesa ficou no empate com o Flamengo. Belo empate também. Agora o Amador de Itapevi está tendo a Copa dos Campeões, do Lobo. No sábado, teve o Caveira e o Calção Arriado. O Caveira perdeu por 1-0. Calção Arriado. Isso. E o Rainha venceu o Vasco por 2-1. Ontem teve o Cobreloa e o Cipe e o Portela contra o Vila Nova. Hoje, como é feriado na cidade, a liga não funciona. Na quarta-feira, eu trago os resultados desses 2 jogos que ficaram faltando. Então tá certo. Beleza? Eu volto na quarta. Um abraço, Jefferson Miro. Faltam agora 5 minutos para as 6 da tarde. Já chega o meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. Antes de encerrar o Jornal da Terra, então fica prometido para amanhã com vocês. Vou trazer essa lista de quem está fazendo parte desse grupo de artistas que quer proibir essa divulgação de biografias não autorizadas. E aqui na região vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Vamos tentar um contato ou com a secretária de Educação de Jandira, que é também a vice-prefeita, ou com o próprio prefeito G, que me parece que se sente pressionado pela classe dos professores. E assim vamos tentar entender o que está acontecendo nessa greve dos professores da rede municipal de Jandira e também com a presidência do sindicato, entender se outras cidades vivem situações semelhantes e quais são as demandas dos funcionários públicos das cidades da região oeste da Grande São Paulo. Lembrando você que ainda nessa semana nós vamos começar nossa cobertura em relação à campanha política de Santana de Parnaíba. Tivemos aí um final de semana, hoje inclusive, agora à noite, finalzinho de tarde, está sendo realizada a convenção do PSDB, que deve sacramentar o nome de Elvis César como candidato do PSDB, o prefeito interino sendo sacramentado como candidato. Tivemos um final de semana a convenção do Democratas, sacramentando também o nome de Silvio Peccioli, e assim as outras convenções. Trago essas informações também a partir de amanhã com você. E ainda nessa semana vamos ter uma conversa com o secretário de Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes, falar de ciclovias, vamos falar dessas faixas aí que eles chamam de corredor de ônibus, né? Eles chamam de corredor de ônibus. Vamos falar também se pretende pintar mais asfalto por aí, se isso vai resolver mesmo. Tudo isso aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.